Não. Gostaria que você ficasse de pé, recebesse o nosso amigo, pastor, parceiro de oração, pastor Underline. Dê uma grande salva de palmas. Aleluia. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia e acompanhar aqui no telão os que não trouxeram, você que está de casa. Gostaria de abrir em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, apenas um versículo, e depois nós vamos lá para o Salmo de número 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E agora abra sua Bíblia aí no Salmo de número 20, guarda esse versículo que a gente acabou de ler, e a gente passa para o Salmo de número 20, é um Salmo de Davi, e esse a gente vai ler todo. Estou lendo na NVI, talvez sua versão aí esteja diferente. Mas diz assim o versículo 1: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória aos seus ungidos. Me permitam essa mudança no texto. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam. Quem vacila? Esses que confiam em carros e em cavaleiros, na força do seu braço. A Bíblia nos diz o que acontece com eles. Eles vacilam e caem. Mas nós, comunidade das nações do Valparaíso, estamos firmes e nos erguemos. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Feche seus olhos nessa manhã. Eu quero fazer uma oração antes da ministração específica por aqueles que estão enfermos. Lembrando do nosso filho dessa casa, nosso irmão Edivaldo, que sofreu um acidente, passou por uma cirurgia na bacia e está esperando, aguardando uma cirurgia no pulso. Que nós cremos que Deus ele pode agir a favor poderosamente do nosso irmão e de todos aqueles que estão doentes, porque nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Que nós possamos nessa manhã tornar esse ambiente um ambiente de clamor, adoração, oração, intercessão, sabendo que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Que enquanto nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, pelo irmão Edivaldo, pela Pâmela, que é a esposa dele que está grávida e precisa de uma intervenção dos céus a favor dessa família, porque nós louvamos aqui a oração de Abacuque, depois nós louvamos uma oração dizendo que nós não vivemos por vista, mas por fé. E eu creio, irmãos, que a sua oração nessa manhã, ela vai mover poderosamente os céus a favor dessa família. Você crê nisso? Então feche os seus olhos nessa manhã e vamos elevar os nossos pensamentos e a nossa oração e nosso pedido a Deus, para que Ele venha com provisão, providência, que Ele faça a diferença na vida daqueles que estão enfermos. Pai, nessa manhã nós como igreja, como teus filhos, como aqueles que não confiamos em carros nem em cavaleiros, mas confiamos na força do Senhor, no Deus que é a nossa justiça, nós levantamos, Senhor, como um só corpo, para interceder, Senhor, pelo nosso irmão Edivaldo, pela Pâmela, sua esposa, que está, Senhor, prestes, Senhor, a ganhar neném. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, advindos de acidentes, advindos, Senhor, de doenças crônicas, advindos, Senhor, de
qualquer situação, porque nós cremos que Tu és Jeová Rafá, como tem sido dito no Profetizando. Tu és Deus, mas Tu tem muitos sobrenomes. Tu és o Deus Pai, Tu és o Deus Provedor, Tu és o Deus Curador, Tu és o Deus que alimenta, Tu és o Deus que não falha, Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa bandeira. E diante da Tua presença, ó Deus poderoso, nós dizemos que haverá provisão, haverá mudança, haverá milagre, haverá plena recuperação para aqueles que estão enfermos. Nós, como igreja, ligamos na terra como é ligado nos céus. Que o favor do Senhor venha sobre essa família e sobre todos aqueles que nós colocamos em oração, enfermos, acamados, doentes, depressivos, com dores lombares, dores crônicas, dores no sangue, seja o que for, que a Tua presença venha nessa manhã sobre as vidas deles, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã, porque eu creio que Deus já fez. Pode tomar seu assento, irmãos. Aleluia. Deixa eu tirar a foto aqui para ficar bonito, porque eu sempre saio nas fotos feio. Acho que é genética, não tem muito para onde correr nesses casos, não. Meus amados, estamos no Profetizando. E não sei se você tem acompanhado, né, os links que a gente sempre manda nos grupos a respeito das palavras que são dadas. Mas existe um mover profético nessas palavras que têm sido ministradas a respeito de nós não olharmos para as diversidades que estão à nossa vista, mas que nós olhemos com esperança e expectativa positiva para aquilo que Deus já prometeu na sua palavra para nós. As palavras que têm sido dadas ontem pelo pastor Lucinho, anteontem, e desde a segunda-feira na quarta-feira pelo pastor Vitor, elas são palavras de encorajamento em meio das dificuldades. E os dois louvores últimos que foram louvados pela ministração, eles cabem especificamente na palavra que eu vou dar hoje. Deixa eu até abrir aqui. Um foi de Abacuque, como eu falei, a oração de Abacuque, que ele fala: ainda que a figueira não floresça, né, e não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei. E o outro louvor foi: eu vivo pela fé, então Deus proverá. Nós estamos no profetizando. E o que significa profetizar? Qual é o ministério dos profetas? Qual é a função desses homens de Deus na vida do povo de Israel naquele tempo e hoje? Porque tem se levantado profetas na nossa nação, provendo uma segurança e uma estabilidade em meio ao caos. A função dos profetas na Bíblia sempre foi trazer a realidade dos céus para uma situação caótica na terra. Ainda que os profetas eles trouxessem palavras de juízo, palavras de julgamento, palavras de encorajamento mediante uma punição, digamos assim, eles sempre tinham uma conexão com Deus para fazer a realidade que estava moldada de uma forma caótica, de uma forma desproporcional, de uma forma não harmoniosa. E essa realidade, ela iria ser transformada de acordo com a vontade dos céus. E a vontade dos céus, nós sabemos que a vontade do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor para os seus filhos. E os profetas dessa geração, eles têm se levantado com poder e autoridade, e esse profetizando, para mostrar para nós que independente das circunstâncias em que nós vivamos, independente das notícias, e eu gostei muito da palavra. Quem assistiu a palavra do pastor do Lucinho ontem, irmãos? Glória a Deus. Se não assistiram, o link, né, está nos grupos do CN Homens, CN Casais. Falando nisso, se você não faz parte de nenhum grupo do WhatsApp, irmãos, da nossa comunidade das nações, você está perdendo. É por lá que a gente fala palavras de encorajamento, e eu sempre mando os links dos cultos. E o pastor Lucinho, ele falou algo interessante que eu nunca não tinha ouvido, mas ele falou que ele repete sempre. Se você parar para ouvir o G1 e não ouvir Jesus, você normalmente ou naturalmente tem uma tendência a cair em desespero, a cair em tristeza, a cair em tribulações, a deixar a sua alma angustiada a respeito do que está se passando. Mas os textos que nós lemos, que foi 2 Coríntios capítulo 5 e no Salmo 20,
São salmos que nos mostram a realidade de Deus para os seus filhos. E quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quantos já aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador? Já entregaram a sua vida, o seu coração, a sua história, a sua repercussão? Entregaram o seu passado, que foi ressignificado. Entregaram o seu presente, que está sendo guardado. E entregaram o seu futuro, que está sendo projetado de uma forma poderosa para Jesus. Eu digo para você que é filho de Deus, você não está sozinho, você não está desamparado, você não está à mercê das intempéries do mundo, como esse salmista Davi, ele disse aqui. E para que nós possamos profetizar sobre o mês de maio, e é o mês do Dia das Mães, aquela que nos dá a vida, e também é o meu aniversário, então eu gosto muito de profetizar sobre o mês de maio. Eu quero mostrar para vocês algumas situações que nos mostram que Deus, Ele continua sendo um bom Deus, apesar das dificuldades. Quando o versículo 1 diz que o Senhor te responda no tempo da angústia, Ele está nos encorajando a não nos calarmos e não nos amedrontarmos e não nos deixarmos abater pelas necessidades ou pelas vicissitudes da vida, quando alguma situação adversa aparecer na nossa porta. Ei, nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Pai, você é alguém com quem Deus se importa, mas isso não livrará você de passar por situações de angústia, não livrará você de passar por situações, muitas vezes de ansiedade, situações de medo, situações de pavor ou situações de insegurança. Mas a diferença, irmãos, é que quando nós éramos desgarrados, ovelhas sem pastor, nós não tínhamos a quem recorrer. Nós tínhamos uma situação de desespero, mas nós continuávamos em desespero porque nós só podíamos contar com a força dos nossos braços, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a nossa força de trabalho. Mas e quando a força de trabalho ela se esvai? Quando um acidente ele te impossibilita de trabalhar? Quando a situação adversa ela vem sobre você e sabe, irmão, te rouba a sua alegria muitas vezes? Quando você está sem ninguém, você só tem que lamentar. Mas nós não somos aqueles que estão sem esperança. Nós não somos aqueles que vivem sem o direcionamento, porque o salmista Davi, ele nos instrui e nos recomenda e nos encoraja a não perdermos a nossa estabilidade diante das adversidades. Ele diz para nós que o Senhor te responda no tempo da angústia. E a resposta ela vem de um diálogo, de uma conversa, de uma intercessão, de uma conjunção de perguntas e respostas. Você já viu alguém respondendo uma pergunta que não foi feita? Não. Para que o Senhor te responda no tempo da angústia, é necessário que você faça as perguntas certas para o Senhor. Quais são as perguntas que você tem que fazer no tempo da adversidade? Quais são os questionamentos que você tem que fazer? Entenda, irmãos, questionar a Deus, perguntar para Deus, se achegar a Ele diante das dificuldades que você passa não é errado. E o salmista Davi nos ensina isso. Quantos de nós temos passado por situações adversas, mas ao invés de nós buscarmos o Senhor, nós nos calamos. E o salmista nos diz que o Senhor te responda no tempo da angústia. As suas angústias, elas terão resposta, elas terão solução, elas terão mudança a partir do momento que você chega a Deus. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, irmãos, é um encorajamento para você não se calar e você não perder a fé diante das tribulações. E nós estamos olhando como... Quem foi que falou sobre as redes sociais? Foi o Robson, né? Na palavra de oferta. Se nós abrimos o WhatsApp, eu confesso, irmãos, quando eu abro o WhatsApp, a vontade que eu tenho é pegar um martelo e dar uma marretada no meu celular. Porque é toda hora notícias ruins, notícias do que virá acontecer daqui para frente, né? Dizendo, a bolsa caiu, né? E o pacotão da maldade virá e roubará o orçamento em 200 bilhões. Presidente de Honduras já vai vir para a posse e pedir um financiamento de não sei quantos milhões para construir um porto lá em Honduras. Eu não sei nem onde é que fica Honduras, irmãos. Eu reprovei em geografia, estou brincando, não reprovei não. Mas
São notícias que tentam tirar a nossa paz, são notícias que tentam tirar o nosso foco daquilo que é importante. E qual é a importância, irmãos? A importância, eu quero que você bote a mão no seu coração e diga: a importância é que eu sou amado e que Deus cuida de mim, apesar das adversidades. Essa é a importância que você tem que carregar no seu dia a dia, nas adversidades que você vive, porque o Senhor te dará a resposta no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Isso é a provisão do Senhor sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos. Qual é o nome do Deus de Jacó que nós clamamos? Yeshua, Jesus, o Messias amado das nossas almas. Ele não te desamparará. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu de braços abertos. E isso foi um ato profético para dizer que Deus não estaria mais com seus braços fechados para acolher e receber qualquer um que se chegasse diante dele. Jesus morreu na cruz, irmãos, de braços abertos, com o sangue dele sendo derramado pelos seus braços, pela sua fronte, pelas suas costas laceradas, elevado numa cruz do madeiro, para dizer: eu acolho a todos que se chegarem a mim. Ninguém mais ficará sem amparo, ninguém mais ficará sem acolhimento, ninguém mais ficará sem resposta, se você se colocar debaixo de Jesus Cristo. O nome do Deus de Jacó te proteja. Quantos aqui precisam de proteção na sua vida espiritual, na sua vida amorosa, na sua vida relacional, na sua vida mental, cognitiva? Deus, Ele nessa manhã, Ele traz proteção sobre você. Ele traz provisão, proteção e Yeshua, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, Ele traz sobre você a provisão necessária. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Nós vivemos uma comunidade e nós sabemos que esse templo, essa igreja, ela não é um local onde Deus ele vem para se encontrar com o seu povo. Porque na verdade, irmãos, o seu povo, nesses tempos, desde que o templo de Jerusalém ele foi derrubado, Deus ele não habita mais em templos feitos por homens. Deus não habita mais em construções feitas de tijolos. Deus não habita mais em construções feitas de cimento. Porque Jesus, quando ele estava lá em Samaria, ele vira para aquela mulher samaritana e diz: pois chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não será mais em Jerusalém, nem em Samaria, em que o Senhor será adorado, mas onde 2 ou 3 se reunirem no nome do Senhor, Ele estará no meio deles. Mas isso não significa que Deus ele vem habitar aqui nesse local. Na verdade, irmãos, é você que carrega a presença do Senhor, porque a Bíblia também diz, Jesus disse, lá em João capítulo 15, se você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo, ele fará morada no seu interior. Deus ele não habita nesse lugar, ele habita dentro de você. Você é o santuário de um Deus poderoso, de um Deus santo, de um Deus maravilhoso. Ele sonda e conhece o seu coração. E ainda quando você não tem forças para orar sobre as angústias, ou você não tem as perguntas certas para fazer, o Senhor, Ele diz na sua palavra, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, nos momentos mais difíceis da nossa vida, em que nós estamos tão perdidos, até pensando em desviar, até pensando em largar o caminho do Senhor, porque fala, cara, eu estou passando por uma situação tão tribulosa, tão diferente do que eu esperava, que eu parei de acreditar em Deus. E quando você começa a fazer uma luta com o Senhor, como Jacó lutou com o anjo, né? Naquele val de Jaboque, e ele fala, Senhor, eu estou perto de desviar, porque eu não consigo ver solução. É nessas horas, irmãos, que você está em crise com o Senhor, que Ele está dando a resposta e a provisão no seu coração. Porque, irmãos, quando estamos passando por uma situação e nós dizemos, eu vou parar de ir para a igreja, Deus, e a gente faz aquela oração desesperada, que não é nem uma oração, é quase uma murmuração, dizendo, Deus, se o Senhor não me responder, eu vou parar de ir para a igreja.
Acredite, irmãos, essa é uma possibilidade que Deus está dando no seu coração de trabalhar e dizer: eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida, porque você, de certa forma, está dando aquele grito de desespero, sabe, aquela angústia, aquele choro de alma, aquela: Senhor, me ajuda. Nós sabemos que você não quer desviar, nós sabemos que você não quer largar a mão do arado e olhar para trás, porque você sabe de onde você veio, você sabe o que o Senhor fez por você, você sabe o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele é real. Mas as dificuldades, muitas vezes, as tempestades que passam na nossa vida, fazem com que nós olhemos para o Senhor e fala: Senhor, não te importa que pereçamos, como aqueles discípulos fizeram no dia que o barco estava quase para naufragar diante da tempestade. E eles olharam para Jesus e falavam: parece que Ele não se importa conosco. Mas Jesus, irmãos, Ele está no nosso barco, Ele está no seu coração, Ele habita dentro de você. Aleluia, aplauda o Senhor. Chegou a hora de nós, como filhos de Deus, profetizarmos em meio ao caos. Porque quando Jesus ele veio para multiplicar os pães e os peixes, Jesus falou: dei-lhe voz de comer. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus, ele veio para transferir o poder que está nos céus para os seus filhos. Você é filho de Deus, você tem um poder nas suas mãos delegado pelo Senhor para transformar a realidade caótica de acordo com a realidade dos céus. Porque a oração do Pai Nosso diz: seja feita na terra assim como é feito nos céus. E se no céu não há escassez, se no céu não há tristeza, se no céu não há doença, se no céu não há desespero e ansiedade e angústia, Deus, através de Jesus, que é esse aqui, o nome do Deus de Jacó te proteja, Ele veio há 2022 anos atrás para dizer: eu estou capacitando cada um de vocês para serem os transformadores dessa realidade, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A certeza das coisas que não se veem. Você vê você sendo próspero daqui a um ano. Se você não se vê, você começa a olhar pelos olhos da fé. Se você não vê o Brasil sendo livrado da corrupção, da injustiça, da tribulação, você olha pelos olhos da fé e vê Deus colocando a mão na nossa nação e falando: basta a injustiça, basta a corrupção. O Senhor, Ele nos movimenta, Ele nos condiciona, Ele nos impulsiona, Ele nos encoraja a sermos transformadores de realidade. Em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele estava diante dos reis, diante de Herodes Agripa, os cristãos, quando eles chegavam, acho que em Éfeso, viraram e falaram assim para aqueles que estavam propagando o nome do Senhor: já chegaram os transtornadores deste mundo. E eles não sabiam, irmãos, que aquela palavra era uma palavra profética. Homens ímpios, eles profetizaram sobre aqueles cristãos dizendo: já chegaram os transtornadores deste mundo. E eu quero profetizar que cada um de vocês nessa manhã é um transtornador desse mundo. Não com viés negativo que foi dito por aqueles homens, porque você transtornará a realidade caótica, você transtornará esse mundo decaído e transformará e trará a realidade dos céus para essa terra, porque a Bíblia nos condiciona e nos capacita a isso. Você transtornará esse mundo. O mundo jaz no maligno, mas a Bíblia também diz que a glória do Senhor encherá toda a terra. Você carrega a glória do Senhor, porque a Bíblia diz isso, irmãos. Se você não acredita na Bíblia, eu sinto muito, irmãos, mas essa é a palavra do Senhor que nos encoraja nos momentos de dificuldade, nos traz alento, consolação, conforto e edificação. E ela diz que nós transtornaremos esse mundo. Qual é o mundo que te cerca? É um mundo de infidelidade, um mundo de dependência, um mundo de fraqueza, um mundo de desespero, de desesperança.
eu digo que você chegou nesse tempo para transformar essa realidade. Você é um transtornador desse mundo. Você é aquele com quem Deus vai. E pelas palavras proféticas que começarem a sair da sua boca, dizendo: ei mundo, eu não aceito a derrota, eu não aceito a injustiça, eu não aceito a censura, eu não aceito a impiedade. Você transtorna a realidade, porque Jesus, ele colocou nas suas mãos o poder e a autoridade. Lá no final de capítulo do livro de Marcos, eu quero orar, eu quero ler esse capítulo, para que você entenda, irmãos, que esse comissionamento não foi um comissionamento para um ou só para os discípulos. Marcos capítulo 16, no versículo 15, o Senhor disse: e disse-lhes, ide por todo o mundo. Sabe esse mundo transtornado, esse mundo caótico, esse mundo com falta de paz, de esperança? Ele diz: e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Que você tem que pregar até para a sua calopsita. A gente tem o Tito lá em casa. O bichinho atribulado, irmãos. Ele come o fio do carregador, tudo. Ele come o chinelo, ele come tudo. Calopsita e voa na minha cabeça, e faz cocô na minha roupa. E aqui está dizendo, irmãos, pregai o evangelho a toda criatura. O que isso quer dizer, irmãos? Evangelho significa o que no original? Boas novas, boas notícias. E quando você tem uma boa notícia, irmãos, você gosta de guardar ela para você? Eu pelo menos já falei que aqui eu sou, até me alcunharam de pastor Fifi, né? Mas não sou, porque, irmãos, quando a palavra é boa, quando a notícia ela é válida, quando a notícia ela é boa, nós não conseguimos guardar para nós mesmos. Se você ganha na Mega Sena, irmãos, esse dinheiro ele vai conseguir ficar guardado para você? Você vai conseguir esconder esse valor? Não, ele reverberará na sua vida, porque você vai comprar uma casa melhor, você vai comprar coisas melhores. Quando você recebe uma notícia de gravidez, as mulheres aqui, e o pastor profetizou uns meses atrás sobre a fertilidade, né? E o que deu de mulher grávida aqui é uma loucura, né? Se você está esperando filho aí, também essa unção da fertilidade, ela continua ativa, viu, irmãos? Se você não quer engravidar, ai. Deus está vindo com provisão e providência sobre a sua vida. Mas o evangelho é boa notícia. O evangelho não é notícia amarga, não é notícia boa pela metade. O evangelho é boa notícia, é boa nova, é boa solução, é provisão, providência, saída, escape, fortaleza. Esse é o evangelho que Jesus mandou que nós... Obrigado aí por ter abaixado, irmão. Pregar o evangelho a toda criatura. Então, se sua calopsita ela está... comendo seu fio, atribulado, Jesus te abençoe, calopsita. Nós temos, irmãos, essa necessidade como filhos de Deus, de pregar o evangelho, de falar que Jesus salva, cura, batiza, liberta, batiza com o Espírito Santo, manda para o céu, mas antes de mandar para o céu, Ele quer fazer com que você seja abençoado e abençoador nessa terra. Se você é abençoado, isso não basta. Eu quero declarar que muito mais do que abençoado, Deus ele extrapolará as bênçãos sobre a sua vida, para que você não seja somente abençoado, mas para que você seja um abençoador. Repita comigo: eu sou abençoado e abençoador. Não basta ser abençoado, Deus quer que você seja abençoador. Por isso ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você tem que ir, irmãos, por todo o mundo. E esse mundo é aquilo que te cerca. Talvez você não precisa fazer uma viagem missionária para a África, onde as pessoas morrem de fome, porque Deus levantará missionários para fazer isso. Talvez você não precise ir lá para a tribo indígena, lá na Guiné-Bissau, ou seja lá onde for, no Amazonas. Você não precisa fazer isso, porque talvez Deus estará levantando missionários capacitados e habilitados. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos ir por todo o mundo, é que você tem um mundo que te cerca. E esse mundo, ele precisa ser encharcado, precisa ser cheio da glória de Deus. E quem são aqueles que se levantam para pregar as boas novas? São aqueles que já receberam o evangelho do Senhor, a boa notícia da salvação. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas olha o que diz o versículo 17. Esses sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. Nós devemos crer, né? E não apenas crer, nós devemos anunciar. E ele diz: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse é o comissionamento geral, não específico. Jesus, ele estava, irmãos, dando uma comissão para os seus discípulos, mas ele estava propagando para que cada um de vocês tomasse posse dessa palavra. Ei, você quer poder para vencer as dificuldades na sua vida? Creia no Senhor Jesus. E como diz Paulo naquela prisão com Silas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação é como se você estivesse perdido e alguém viesse e te resgatasse. Se as suas finanças nessa manhã, elas estão perdidas, você trará salvação em nome do Senhor para as suas finanças. Se o seu relacionamento amoroso, ele está fraquejando, ele está capenga, ele está quase acabando, o Senhor, ele diz que você, em nome de Jesus, tem o poder da palavra, de trazer provisão, mudança e restauração para o seu casamento, e esse casamento que estava perdido, o Senhor com mão forte, ele vem e coloca em bom termo, e o seu casamento é restaurado, o seu relacionamento é restaurado, a sua vida íntima e amorosa, ela é restaurada em nome de Jesus. Se você não tinha mais capacidade de estudar, se você não gosta mais, perdeu o interesse em se desenvolver, o seu crescimento pessoal está fracassado. Deus, nessa manhã, ele diz que pelo poder da palavra e pelo poder que habita dentro de você como filho de Deus, você pode profetizar sobre essa situação e salvá-la, resgatá-la, remi-la, porque o Senhor Jesus, ele nos dá essa capacidade. Em meu nome expelirão demônios. Não sei qual é o demônio que está sobre a sua vida, mas em nome de Jesus, você nessa manhã tem a capacidade pela sua palavra de dizer: eu não aceito essa situação sobre a minha vida, eu não aceito a derrota, eu não aceito a falência, eu não aceito a ansiedade, eu não aceito a depressão, eu não aceito pensamentos suicidas sobre a minha vida, porque o Evangelho é boa notícia. O Evangelho é que o Senhor Jesus, ele está comigo na tribulação, ele não me desampara, como diz o Salmo 20. No versículo 3 do Salmo 20, ele diz: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite o teu holocausto. E isso, irmãos, é uma mensagem que diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Quando diz para lembrar de todas as suas ofertas, não significa aquilo que você traz financeiramente diante do altar, mas significa todas as vezes que você fez algo que está de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor se lembre das vezes em que você liberou o perdão para alguém que te fez o mal. Que o Senhor se lembre dos momentos em que você estava atribulado, angustiado, sem dinheiro, mas ainda assim você abriu o seu coração para abençoar a vida de alguém. Que o Senhor se lembre de todas as vezes que você foi generoso, que você foi bondoso, que você estava aqui na casa do Senhor, mesmo quando você não queria vir. Que o Senhor se lembre das suas ofertas e não despreze os seus holocaustos. Essa é a mensagem que nós devemos trazer aos nossos corações. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por isso, tantas vezes nesse altar, nós trazemos mensagens de testemunho sobre o que Deus fez nas nossas vidas, para que você se apegue a essa mensagem dizendo: se Deus fez na vida do pastor Underline, se Deus fez na vida do Elito, na vida do Marcos, Deus pode fazer na minha vida, porque você é alguém com quem Deus vai. Aleluia, pode aplaudir. Nós vivemos por fé e não por vistas. E ele continua dizendo: conceda-te o desejo do teu coração e leve a feita a todos os seus planos. Sabe qual é o detalhe desse Salmo 20, irmãos? Ele é um salmo de Davi, em que ele fala para ele mesmo. É um salmo em que o salmista Davi, ele fala para a sua própria alma. E tem um salmo, é o Salmo 103, se não me engano eu já preguei sobre isso, que é aquele salmo de Davi que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
eu acho que é o Salmo 103, e ele repete isso várias vezes. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse Salmo de número 20 e o Salmo de número 103, eles são salmos em que Davi, ele fala para o seu próprio coração. Eles são salmos que o salmista, ele conversa com a sua alma, dizendo, quando ele está angustiado, sabe o versículo 1 dizendo que o Senhor te responda? É isso. É quando você está passando por alguma situação em que você não vê solução, não vê luz no caminho, você volta para a sua alma e diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É você não ouvir a voz do mundo que está caindo aos pedaços, mas você ouvir a voz que habita dentro do seu coração, a voz do Espírito dizendo, você é amado por mim, você é amado por mim, você é uma filha por quem eu dei a minha vida, você é alguém com quem eu vou, você é alguém em quem eu me aprazo. Você tem que dizer para a sua alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que o Senhor atenda aos seus pedidos, diz o versículo 5. E aí, olha o que é engraçado, irmãos. O salmista Davi, ele era um rei, e ele diz, saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Senhor. Isso aqui diz a respeito das vitórias que o Senhor dá para nós como igreja e como nação. Se você não consegue se alegrar com a boa nova do seu irmão, se você não consegue se regozijar com uma notícia poderosa, uma notícia de vitória, uma notícia de porta de emprego, acho que foi no domingo, né? Que a Luciana deu uma palavra dizendo que quando a pastora Márcia, ela na palavra de oferta falou, Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado em quem você é para Ele. Deus está interessado naquilo que você é em essência, lavado e remido pelo Senhor. E aí a Luciana pegou aquele envelope, mesmo sem R$1 para dar, e falou, eu vou viver, não pelo que eu vejo, mas eu vou viver pela fé. E ela depositou um envelope vazio para os olhos humanos, mas para os olhos de Deus, irmãos, aquele envelope vazio estava cheio, carregado, lotado de fé, que fez com que os céus se movessem a favor dela, de forma que Deus em 3 dias, né, segunda, quarta e sexta, deu 3 vitórias para ela. E isso ali, irmãos, me impactou muito, sabe? Porque foi um envelope vazio. O que aquele envelope vazio ele representaria para o reino de Deus nessa visão cartesiana, nessa visão materialista que nós temos? Nada. Era um envelope que não tinha conteúdo lá dentro, mas espiritualmente ele estava carregado de um coração temente ao Senhor, estava carregado de uma alma pedindo ao Senhor socorro, e o Senhor, ele diz que ele não se esquece daqueles que os buscam. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Essa é a palavra do Senhor, que não olha para circunstâncias materiais, mas olha para circunstâncias transcendentais. Ela colocou o seu coração naquele envelope, e o Senhor, um coração quebrantado, diz a palavra, o Senhor não desprezará. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor esteja quebrantando o coração de vocês, dando fortalecimento, dando fortaleza, dando provisão na hora da angústia, porque 2023 já começou, 2023 já está sendo sedimentado, já está sendo construído, e as pegadas que nós daremos em 2023, elas serão fortes, elas serão firmes, elas serão decididas e elas serão direcionadas para um propósito maior do que você imaginou. As pegadas que você dará em 2023, as trilhas que você percorrerá em 2023, as palavras que você professará em 2023, elas serão para transtornar esse mundo caído e trazer a realidade dos céus para a terra, para o seu mundo, para a sua realidade, para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. As palavras que sairão da sua boca, elas serão para abençoar e não para amaldiçoar. O desejo do seu coração será para ser abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. E por isso que eu disse, irmãos, que me permitissem fazer uma
mudança, né? Até esqueci o português aí, como é que faz, né? Do singular para o plural, né? Que agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. E aqui, Davi, ele estava profetizando, assim como no Salmo 110, né? O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os inimigos por escabelo dos seus pés. Salmista Davi estava como uma voz profética, falando do Senhor Jesus. E nesse Salmo 20, ele está fazendo a mesma coisa. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Para quem que o salmista Davi estava dizendo? Primeiro para ele, e depois ele estava profetizando a respeito da vitória que Jesus comprou na cruz por cada um de vocês. Qual é a vitória que Jesus comprou na cruz por você, irmãos? É aquela de Isaías 53, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades estavam sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ei, as pisaduras de Jesus, carregando uma cruz pesada, com as costas laceradas de uma coroa de espinhos na sua cabeça, estava garantindo para você a vitória sobre as adversidades. Você não vai ser derrotado por essa adversidade, porque em 2023 você será alguém que transtornará esse mundo. Eu quero profetizar sobre você, irmãos, que o mundo pode estar caindo aos pedaços, a sua realidade pode estar caótica, o mundo pode estar sofrendo injustiça, mas o seu mundo será glorioso, o seu mundo, a sua realidade, ela será cheia da glória de Deus. Evangelho é boa notícia, e o Evangelho está a seu favor nessa manhã, em nome de Jesus. O salmista Davi, ele traz 3 palavras proféticas nesse mesmo versículo 6. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Davi foi um homem que venceu as tribulações, os gigantes, as adversidades, venceu o leão, o urso, venceu o gigante, venceu Saul, venceu os filisteus. E em nome de Jesus, Ele está dizendo a mesma coisa para você. Não interessa os gigantes que se levantem na sua vida. Você está sendo ungido pelo Senhor para vencer essas tribulações. Você não é daqueles que caem e se prostram. Você é daqueles que se levantam e avançam em nome do Senhor. O Senhor dará vitória aos seus ungidos. Diga comigo, eu sou ungido pelo Senhor. Eu sou ungido, e essa unção, ela vem sobre a sua cabeça, e ela desce sobre você, te capacitando, te fortalecendo, te encorajando, te motivando, tirando as tristezas. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as coisas. Oh, glória, vamos lá. Ai, me empolguei, desculpa. Deus não é gente não, irmãos. Estamos acabando, irmãos. Não posso continuar não, senão os irmãos vão sair daqui correndo. Não sei nem como é que a voz me desafinou, mas eu estou empolgado com o que Deus vai fazer nas suas vidas. E em nome de Jesus, irmãos, fale daquilo que Deus tem feito de positivo na sua vida em 2023. Não guarde para você, porque a palavra diz que nós temos que ter boas novas. E em nome de Jesus, se Deus te deu uma vitória, porque antes a mentalidade era, se você contar daquilo que Deus fez para você, você está sendo arrogante, você está sendo prepotente, você está sendo exibido. Irmãos, eu vou exibir o Deus da minha vida, que me capacitou, que me abençoou. E se eu tiver que falar, irmãos, que Deus é poderoso na minha vida, através das bênçãos que Ele vai me dar, eu vou fazer. Aleluia! Quantos aqui, irmãos, querem ser chamados pelos que não entendem de invejosos, de exibidos, de arrogantes? Eu quero ser chamado de arrogante por aqueles que não entendem o meu propósito, porque eu sei que o meu propósito em 2023 é fazer a glória do meu Deus ser resplandecida na minha vida, na vida da minha família, no meu quartel, onde quer que eu esteja. A glória do Senhor, ela invadirá a minha vida, invadirá a sua, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você é um transtornador desse mundo. Você é aquele com quem Deus vai. Você é um mudador de realidade e não um pobre coitado que está à mercê da realidade. E aí vem o final. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Você, irmãos, pode estar diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação muito grande,
Mas você novamente, eu te convido a não olhar pelos olhos carnais. Não olhar pelas situações adversas que se apresentam. Porque veja bem, irmãos, em toda a história de Israel, Deus ele trabalhava de duas maneiras simultaneamente. Ele tratava o povo como nação, mas ele guardava os indivíduos de acordo com a sua comunhão com Deus. Enquanto Deus, ele trabalhava na nação de Israel com justiça, com juízo, com punição, com exortação, aqueles que se mantinham fiéis ao Senhor eram guardados de uma forma muito especial. E eu digo para você, isso não é diferente do que está acontecendo atualmente. Pode ser que como nação, Deus ele precise fazer algo para movimentar a igreja, para empoderar a igreja, para fazer com que nós nos levantemos como uma voz profética. E isso pode ser que gere algum desconforto na nação, né? Problemas financeiros. Mas em nome de Jesus, assim como Deus trabalhava na nação de uma forma coletiva, mas paradoxalmente, ele trabalhava em indivíduos de uma forma muito especial. Eu quero profetizar sobre a sua vida, filho de Deus amado, que independente daquilo que está acontecendo na nação coletivamente, você individualmente estará sendo guardado pelo Senhor, estará sendo amado, protegido, como debaixo das suas asas do Senhor você estará seguro, e mal nenhum chegará à sua tenda. E ainda que chegue, essa palavra é para você, que o Senhor responda no tempo da angústia. O Senhor ele trabalhará individualmente na sua vida, guardando, protegendo e mostrando como ele é poderoso. Sabe por quê, irmãos? São nas adversidades que os grandes heróis da fé se levantam. E você pode pensar, mas eu sou tão pequeno, eu não sou insignificante. Mas Jesus olha para você como ungido de Deus, como alguém, porque ele diz, valeu a pena morrer por ele, valeu a pena morrer por ela, porque eu tenho visto que ela tem me amado, que ela tem me buscado, e esse é um tempo de nós buscarmos a presença do nosso Deus. Por isso não confie em carros e em cavalos. O que eu estou dizendo com isso? Não confie na força do seu braço, na capacidade que você tem, mas confiemos no Senhor. Porque que diz, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É chegado o tempo de você e eu nos levantarmos e dizer, ei mundo, ei Brasil, ei política, ei governo, ei educação, vocês podem estar querendo lutar contra o ungido do Senhor, mas todos aqueles que se levantarem contra o Senhor, diz o Salmo 20, eles vacilam e caem. Os inimigos da sua alma, seja ela qual for, em nome de Jesus, eles estão se levantando para cair. Eles estão se levantando para tombar. Eles estão se levantando para que a glória do Senhor na sua vida mostre que você é um filho amado, poderoso em atos e em palavras. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos. E nessa manhã eu quero pedir para que você se coloque de pé. Eles vacilam e caem. Sabe quem vacila e cai? Aqueles que não têm para onde correr. Aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm solução na sua vida, mas nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que não nos desampara, nós temos um Deus que sonda e conhece os nossos corações. Por isso aqueles que olham para você e zombam, muitas vezes por você ser cristão, aqueles que olham para você e dizem, para esse acabou, para esse não tem mais jeito, Deus está dizendo, esses que com voz e com palavra e com língua afiada tentam te derrubar, tentam te derrotar, tentam te fazer desmerecer, eles vacilam e caem. Mas nessa manhã você está de pé diante do Senhor como um filho amado. Você não é aquele que vacila e cai, mas você é aquele que se ergue para governar, para trazer justiça, para trazer boa nova, para trazer a solução nesse mundo. Coloque mais uma vez a mão no seu coração e diga, eu sou a solução. Glória a Deus. Quem é a criança que está falando? Deus abençoe sua vida, minha princesa. Você vai ser uma poderosa de Deus nessa nação, em nome de Jesus. Eu sou a solução deste mundo
caótico, o Senhor está trazendo solução, sabedoria, provisão, providência, visão, unção sobre a sua vida, para que você vença os gigantes que se levantarem. Então, enquanto essa oração, essa canção, ela está sendo entoada, eu quero que você traga à memória aquilo que te traz esperança, que você coloque os gigantes enfileirados diante da sua vida espiritual nesse momento, e a cada gigante que Deus trouxer a sua memória, nessa oração, nessa canção que estará sendo feita, em nome de Jesus, profeticamente, você tem uma funda e uma pedra na sua mão, e com os olhos fechados enquanto você adora, eu quero que os gigantes que Deus for trazer na sua memória para esse ano de 2023, você lance uma pedra e diga: esse gigante caiu, e virá outro, mas esse gigante também cairá. Em nome de Jesus, adore ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Escute isso, em Gênesis capítulo 11, os homens, eles se levantaram como uma nação poderosa e disseram: vamos construir uma torre e chegar até os altos céus, e nós seremos como o Altíssimo. E aquela torre, o Senhor olhou e viu que aquela situação não era boa, por isso Ele confundiu a linguagem daqueles homens e derrubou aquela torre. Mas o Senhor nessa manhã, Ele está reconectando as nossas linguagens. Ele está dizendo que Ele tem colocado a cada um de nós para construirmos uma torre forte. E essa torre forte é 2023, será consagrada ao Senhor. Porque nós não faremos pela força do nosso braço, nós não construiremos para sermos melhores do que ninguém, mas nós estaremos construindo uma torre para fortalecer uns aos outros, para encorajarmos uns aos outros, e para que a glória do Senhor seja manifesta nessa terra. Quantos aqui se colocam como construtores de uma realidade diferente? Ei, Deus está chamando você para ser um construtor, um edificador, um mudador de realidades. E como esse hino falou, irmãos, Deus está indo na frente. Enquanto você estava caminhando com as suas próprias forças, Deus, Ele estava dizendo: você não precisa disso. Ei, construtor de uma nova realidade são aqueles que se colocam diante do Senhor para, em uma mesma voz, fazerem aquilo que Deus quer para você. Se em Gênesis capítulo 11, Deus, Ele transformou as línguas e confundiu as línguas, nessa manhã, o edificador de Israel, Ele está unindo a nossa linguagem para ser uma mesma linguagem. Ele está dizendo: aquilo que eu fiz em Gênesis 11, eu desfaço para que você fale a mesma linguagem do seu irmão que está ao seu lado, para que a sua linguagem seja compreendida, porque o Senhor está entrando com provisão, com providência nas suas vidas, em nome de Jesus. Louve mais uma vez essa canção. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando seus filhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, o começo chegou, comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aplauda o Senhor, dê uma salva de palmas para Ele nessa manhã. Oh, glória a Deus. E pra gente, antes da bênção apostólica, eu deixo para vocês Levítico 26, versículo 3, que diz: se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, o Senhor diz que enviará chuvas nas estações próprias. E isso significa provisão oportuna. Repita comigo: provisão oportuna. Deus não deixará faltar para você.
E o segundo é: a terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. Repita comigo: provisão garantida. Não faltará para você a provisão. Versículo 5 diz assim: a época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita de uvas, e a colheita de uvas até o início do plantio dos cereais. Isso significa provisão de abundância. Repita comigo: provisão de abundância. E você está recebendo uma provisão, serão 12 provisões até o final desse texto. A primeira foi provisão oportuna, a segunda, provisão garantida, a terceira é a provisão de abundância para o seu mês de março. A outra provisão, a quarta provisão, diz no versículo 5: vocês comerão até se saciarem. Repita comigo: provisão suficiente. Deus está dando a provisão suficiente para você. E viverão em segurança em sua terra. Você será seguro, protegido pelo Senhor. E isso é a provisão tranquilizadora. Diga: provisão tranquilizadora. As adversidades, elas não chegarão até você, porque a provisão tranquilizadora estará na sua vida. A próxima provisão, que é a sexta provisão, está no versículo 6 e diz: eu lhes darei paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. Se você tem tido ansiedade, se você tem tido tribulação, se você tem tido insônia, Deus está mudando essa realidade, e está te dando sono tranquilo e sem medo. Diga comigo: provisão de paz. Essa é a provisão para o seu mês de junho, em nome de Jesus. A provisão para o mês de julho é: tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados do seu território. Diga comigo: provisão de segurança. Deus estará trazendo segurança para os seus negócios, para os seus relacionamentos, para os seus estudos, para a sua vida financeira, sentimental, espiritual, porque essa é a provisão de segurança. O versículo 9 diz: olharei para vocês com favor. Lembra o versículo 1 do Salmo 20, que Deus responderá: olharei para vocês com favor, os tornarei férteis e multiplicarei o seu povo. Diga: provisão de multiplicação. Isso significa que você não é apenas abençoado, mas abençoador, como diz esse versículo. Diz ainda uma outra provisão: cumprirei minha aliança com vocês. Diga: provisão de compromisso. Essa é a provisão que Deus tem para você, um compromisso firmado nos céus, porque a Bíblia diz que ainda quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Deus, Ele não te desamparará. Deus, Ele não te deixará sem resposta, porque essa é a provisão do compromisso. A próxima provisão para o seu mês de outubro, de agosto, setembro, outubro. A provisão do mês de outubro está no versículo 10, que diz: suas colheitas serão tão fartas que vocês terão que se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Coisas velhas estão ficando no passado, coisas amontoadas estão sendo jogadas fora, porque em 2023 Deus está trazendo uma nova safra, uma safra de unção, de provisão e de renovação. Diga assim: provisão de renovação. Renovação, irmãos. As suas roupas, você terá que dar elas, porque chegarão novas roupas, roupas melhores, roupas maiores. E não, maiores não, que a gente vai emagrecer todo mundo, em nome de Jesus. Mas chegarão roupas mais finas, mais elegantes, que combinem com o principado que você carregará em 2023. Provisão de renovação. A provisão para o mês de novembro está no versículo 11, que diz: habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Lembra os braços abertos de Jesus? Isso diz respeito à provisão de cuidado. Diga comigo: provisão de cuidado. Deus está cuidando dos seus negócios, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um tempo em que Deus está cuidando de você. E a última provisão, e essa é a mais especial, porque ela diz respeito a quem nós somos e não aquilo que nós temos. Essa é a provisão de identidade. Repita comigo: provisão de identidade.
versículo 12 diz: andarei em seu meio. Andarei em seu meio, diz o Senhor. Ele estará no meio de vós. E diz: serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa é a provisão para o mês de dezembro. Que você é um povo escolhido, amado, guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado. Não deixe de vir na quarta-feira. E o profetizando está rolando, irmãos. O solidário dos carros tem que descer para lá. O nosso bispo tem que ver CN Valparaíso em peso lá, né, pastora Márcia? Tem que ver a galera. Então assim, você que tem carro e pode, faça o solidário para sair daqui 7 horas e levar a gente lá para o Ípica Hall. A partir de amanhã nós estamos no profetizando até domingo, né? Então serão provisões para os seus meses, em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado, declare uma provisão de abundância, de cuidado, de prosperidade, provisão de renovação, provisão de compromisso, de multiplicação, de identidade, provisão tranquilizadora. Que a sua semana seja uma semana poderosa, abençoada, provedora de Deus. Que você seja abundante nessa terra, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Está terminado. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus.